Alguma vez você já ouviu falar a respeito dos judeus etíopes, ou também denominados apenas como Beta Israel? Os judeus etíopes, muitos deles reivindicam origens judaicas aí de alguma das tribos de Israel, outros dizem apenas que têm ancestralidade da tribo de Judá, e muitos deles dizem ser descendentes de judeus aí, só que misturados aí, obviamente, com os descendentes de Cuxi da Etiópia. Neste vídeo, eu estarei falando a respeito da origem dos judeus da Etiópia, os judeus Beta ou Beta Israel. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e vamos agora descobrir quem realmente são os judeus etíopes ou os Beta Israel. Teriam eles alguma genética judaica em suas veias? Descubram agora neste vídeo. Os Beta Israel, em hebraico Beta Israel, em ge'ez Beta Israel. Eles também são conhecidos simplesmente como judeus etíopes, ou em hebraico Yehudei Cush, em amárico Ya Itayoup Aya Yehudi Yovush. Eles são uma comunidade judaica que viveu durante séculos na área do reino de Aksum, o Império Etíope, ou Império Cuxita, que atualmente está dividido entre as atuais regiões de Amhara e Tigray da Etiópia. A maior parte da comunidade Beta Israel imigrou aí para Israel no final do século XX. Os Beta Israel, eles viviam aí no norte e noroeste da Etiópia, afinal de contas, eles são etíopes, em mais de 500 pequenas aldeias espalhadas aí por um vasto território, ao lado de populações predominantemente cristãs e muçulmanas. A maioria deles estava concentrada principalmente aí no que é hoje a zona norte de Gondar, Shiri, Inda e Selassie, Wolkait, Selemit e Dembia, Segelt, Quara e Belessa. Eles praticam aí uma forma não talmúdica de judaísmo que é semelhante a alguns aspectos ao judaísmo caraíta. A língua falada aí pelos judeus etíopes, ou simplesmente Beta Israel, judeus cuxitas, era no caso aí primeiramente o Quara e o Kaila, que são ambas aí línguas Agal, ou simplesmente línguas cuxíticas centrais. Agora, no caso, eles falam aí línguas cuxíticas aí de outros ramos aí, sub-ramos aí, no caso do ramo cuxítico, que no caso são o tigrínia e o amárico. Mas agora, ao que interessa, afinal de contas, qual é a origem aí dos judeus etíopes? Existem diversas tradições orais aí africanas vindas da Etiópia que vão falar aí a respeito das origens dos judeus etíopes, e são várias tradições com diferentes histórias sobre possíveis descendências judaicas aí, ou simplesmente conversões ao judaísmo dos próprios cuxitas naquela região. Vamos então começando agora. Estudiosos contemporâneos, eles acreditam que os Beta Israel, judeus etíopes, surgiram relativamente recentemente e formaram um grupo etnonacional distinto no contexto de pressões históricas que atingem aí o auge entre os séculos XIV e XV. Muitos dos relatos de Beta Israel sobre suas próprias origens, eles afirmam que eles derivam da migração muito antiga de uma parte da tribo de Dan para a Etiópia, ou seja, uma mistura de cuxitas da Etiópia, negros, com semitas da tribo de Dan aí do povo de Israel. Segundo esta tradição oral, no caso, esta tribo de Dan, ou pelo menos alguns descendentes da tribo de Dan, ela era liderada pelos filhos de Moisés, talvez na época do próprio Êxodo, segundo esta interpretação aí, ou simplesmente tradição oral passada aí pelos próprios etíopes. Alguns cronogramas alternativos incluem as crises posteriores na Judéia, por exemplo, e a divisão aí do Reino do Norte de Israel
do Reino do Sul de Judá após a morte do rei Salomão e o exílio babilônico. Outros Beta Israel, outros judeus etíopes, tomam como base o relato cristão do retorno aí de Menelik à Etiópia. Menelik é considerado aí o primeiro imperador salomônico da Etiópia e é tradicionalmente considerado como sendo filho do rei Salomão, do antigo Israel, com a rainha de Sabá, chamada pelos etíopes de Maqueda, a antiga rainha de Sabá, rainha da Etiópia. Embora todas as tradições disponíveis correspondam a interpretações recentes, elas refletem convicções antigas. Segundo John Abink, 3 versões diferentes devem ser distinguidas entre as tradições que foram registradas pelos sacerdotes da comunidade. Agora sobre o mito nacional etíope. A história etíope descrita aí no Quebra Nagast relata que os etíopes são descendentes de tribos ali israelitas, no caso, que vieram para a Etiópia com Menelik I, supostamente filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, Maqueda. A lenda ela relata aí, segundo eles, que Menelik, já adulto, voltou para seu pai em Jerusalém e depois se estabeleceu na Etiópia e levou consigo a Arca da Aliança. Na Bíblia não há menção nenhuma aí sobre Salomão ter se relacionado com a rainha de Sabá ou até mesmo ter se casado com a rainha de Sabá. Não existe isso descrito nas Escrituras Sagradas, nem mesmo em nenhum apócrifo. Em vez disso, a narrativa aí de Cântico dos Cânticos, segundo alguns, seria aquela bela mulher de tom de pele, no caso bronzeado do sol, seria no caso ali a própria rainha de Sabá. Porém, o texto declara que ela não fazia parte do povo de Cush, mas sim da região ali do próprio Israel, e não da região de Cush. A reivindicação de alguns judeus etíopes aí sobre a sua origem judaica vindo aí da tribo de Dan pode ser sim uma realidade, porém não é, no caso ali, uma genética muito grande nos próprios judeus etíopes, onde majoritariamente eles são descendentes de Cush, são nativos da região aí da Etiópia, e assim tem sim um sangue, uma herança judaica, porém muito pequena. Além de uma herança judaica, a única herança semítica que nós podemos dizer que alguns etíopes, ou no caso, alguns judeus etíopes podem ter, é no caso uma origem sabaíta ou sabeia, árabe sabeia, e a origem judaica danita. Porém, sem aí no caso um estudo genético mais amplo para descobrir aí, detectar genéticas do Oriente Médio, tanto judaica quanto árabe, do povo etíope, é meio complicado simplesmente dizer que tem uma herança judaica antiga ou uma herança árabe antiga. Nos dias de hoje, graças aos avanços tecnológicos aí da ciência, da genética, através de estudos responsáveis aí e minuciosos sobre a genética de vários e vários povos, nós podemos determinar aí por porcentagens e detectar a descendência de cada um dos povos antigos. E com o povo, no caso etíope, que tem, segundo eles, aí uma herança judaica, não foi diferente. A partir de agora eu estarei falando e dando dados aqui para cada um de vocês a respeito dos testes genéticos que foram feitos para determinar se os judeus da Etiópia, os judeus etíopes, ou simplesmente Beta Israel, teriam ali conexões com o Oriente Médio, com qualquer povo árabe sequer, ou até mesmo com os próprios judeus, sefarditas, askenazitas, ou até mesmo os próprios judeus mais puros semitas, que são os judeus Mizrahim. Vários estudos de DNA foram feitos aí com os judeus etíopes. Linhagens uniparentais, no caso. O teste de DNA genealógico ele permite a pesquisa de ascendência paterna, ou seja, apenas pelo lado dos pais, no caso, e também a materna, ou seja, apenas pelo lado das mães. No caso, é feito também de ambos os lados para poder determinar e aí descobrir uma origem semítica aí, no caso, nos etíopes, no caso, nos judeus etíopes.
Eu quero deixar bem claro aqui que os judeus etíopes, por religião, eles são sim judeus, mas agora por genética já é outra história. Segundo o Cruciani et al., em 2002, o haplogrupo A, no caso nos judeus etíopes, é a linhagem paterna mais comum entre os judeus etíopes. O clado é carregado por cerca de 41% dos homens beta Israel, e está principalmente associado às populações nilo-saarianas e khoissams. O que isso quer dizer? Até aqui o estudo detectou simplesmente origem africana, provinda aí dos nilo-saarianos e dos khoissams. No entanto, os ramos A carregados aí pelos judeus etíopes são principalmente da variedade AY23865, que se formou aí há milênios atrás, localizadas aí nas terras altas da própria Etiópia. Além disso, cerca de 18% dos judeus etíopes são portadores de EP2XM35XM2. Na Etiópia, a maioria dessas linhagens aí pertence a EM329, que foi encontrado em DNA antigo, isolado, de um fóssil etíope datado aí de 4.500 anos. Esses haplotipos são frequentemente do sudoeste da Etiópia, especialmente entre as populações de língua homótica da própria Etiópia. O restante aí dos beta Israel, dos judeus etíopes, pertence aí principalmente aos haplotipos ligados aos haplogrupos EM35 e JM267, que são mais comumente associados às populações de língua cuxítica aí do nordeste da África. Análises posteriores mostram que o EM35, carregado por judeus etíopes, é principalmente indígena, ou seja, nativo do próprio chifre da África, da região do chifre da África, em vez de ser de origem levantina. Ao todo, isso sugere que os judeus etíopes têm diversas patrilinhagens indicativas de origem aí nativa no nordeste da África e não do Oriente Médio. Agora, sobre a linhagem materna, um estudo de DNA mitocondrial de 2011 focado na amostragem de ancestralidade materna aí, dos beta Israel, descobriu que eles carregavam cerca de 51,2% do macrohaplogrupo L, normalmente encontrado na África. O restante consistia em linhagens de origem eurasiana, como 22% aí R0 e 19,5% aí M1, 5% W e 2,5% U. No entanto, nenhum haplotipo idêntico foi compartilhado entre as populações judaicas, iemenita e etíope, nenhum, sugerindo muito pouco fluxo genético entre as populações e histórias populacionais maternas potencialmente distintas. O perfil ancestral materno do beta Israel é muito semelhante à das próprias populações das terras altas da Etiópia. Sobre a ascendência autossômica, o DNA autossômico dos judeus etíopes foi examinado em um estudo abrangente de Tishkoff et al. Em 2009 sobre afiliações genéticas de várias populações na África. De acordo com análise de agrupamento bayesiano, os beta Israel geralmente ali foram agrupados ali com populações de língua cuxítica que habitam aí a região do chifre da África. Mas a conclusão genética aí chegou que os beta Israel, os judeus etíopes, eles são autossomicamente mais próximos de outras populações da região do chifre da África do que qualquer outra população judaica. Eles não são semelhantes aí aos judeus iemenitas. Um estudo aí de 2012 de Osser et al. Concluiu que a comunidade judaica etíope foi fundada no máximo há cerca de 2.000 anos atrás, provavelmente com um número relativamente muito pequeno de judeus, realmente judeus, semitas, e também de alguns árabes ali, locais ali do sul da Arábia, ali, e por conta ali da genética muito forte, predominantemente africana, etíope, eles acabaram sendo meio que ocultados geneticamente pela genética mais forte africana.
O último estudo que se tem notícia a respeito aí da genética, no caso dos judeus etíopes, é o seguinte: de acordo com um estudo aí de 2020 de Agranat Tamir et al., o DNA dos judeus etíopes é principalmente de origem africana oriental, da própria Etiópia, mas cerca de 20% de sua composição genética é de origem semítica, de povos semitas, no caso aí do Oriente Médio, e mostra semelhança com algumas populações judaicas e também com populações árabes aí modernas. Ou seja, basicamente, os judeus etíopes, eles são puramente descendentes de Cush, são africanos, porém eles têm uma pequena parcela de DNA judeu misturado com um DNA árabe aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo que eu trouxe para vocês a respeito dos judeus etíopes, onde eu trouxe aqui a respeito da genética, aí mitocondrial por via materna, a linhagem paterna, autossômica, aí um estudo muito bem organizado, aí genético sobre a origem deles, que são de maior herança africana e uma pequena herança de origem semítica do povo árabe e judeu.